Oi, eu sou o Matheus Amorim e este é o primeiro programa dos Bastidores com o Matheus. Vem comigo! Estamos aqui nos Bastidores com o Matheus recebendo o Orlando Coelho. Orlando, muito obrigado pela sua participação. E primeiro eu gostaria de perguntar, como é ter 40 anos de profissão de repórter cinematográfico? Ô, Matheus, que prazer, o prazer é meu estar aqui com vocês, com essa equipe maravilhosa, com o seu trabalho. Olha, é uma satisfação. Eu comecei em 1984, hoje nós estamos em 2024. Eu tenho orgulho de falar que eu sou cinegrafista, sou repórter cinematográfico. Essa profissão ela só me cresceu de alegria, de realizações. Eu estou muito feliz e te digo que isso é uma honra para mim, sabe? Para a minha classe, que eu tenho certeza, de ter passado por tanta história, por trás das câmeras, mas por tanta história, por tantos momentos especiais da vida, da história do nosso país, do nosso estado. Assim, isso é gratificante, isso aí é algo que a gente não tem como dimensionar o valor. Qual foi a sua cobertura assim, mais difícil de fazer? Eu tive tantas coberturas difíceis. Eu conversando antes com vocês aqui, eu não lembrei que teve o presidente do Paraguai, quando ele foi extraditado do Paraguai, ele se escondeu no Brasil, em Furnas, no hotel de Furnas. Eu fiquei lá durante quase 40 dias, porque eles ficou numa casa presidencial. Como o Brasil tinha um acordo com o país do Paraguai, aquela casa era dos dois países. Foi o lugar que ele recebeu guarita no Brasil e ficou lá. O exército cercou aquele local, ninguém podia encostar. Aí ficou todas as TV lá. Eu estava pela TV Globo de Brasília. Trabalhei lá com o Alexandre Garcia. O Alexandre Garcia conseguiu fazer uma entrevista coletiva com o Strolli. E nós cobrimos essa entrevista coletiva. Nesse tempo eu trabalhava com uma lente que chamava X2, que ele subia até em árvore para poder pegar a imagem. Todo dia tinha que sair uma reportagem no local. Nos jornais, hoje no jornal, cada jornal tinha que sair uma matéria daquele local, então a gente tinha que se espremer, é um modo de dizer aqui mesmo, se espremer para fazer uma matéria diferente, ou uma matéria que desse informações sobre aquele assunto. Então para mim foi uma das mais difíceis que eu fiz. Teve muitas difíceis, mas essa foi uma das mais difíceis. Como foi a cobertura assim, das diretas já, da morte, da doença e da morte do Tancredo depois? Também nesse tempo eu era funcionário da TV Anhanguera de Goiânia, afiliado à Rede Globo. Aí eu fui cedido para a Rede Globo, nós ficamos em Brasília. As diretas já começaram em Goiânia, no palácio do primeiro comício do Tancredo Neves, ainda encaminhado das diretas já. Foi algo maravilhoso, algo histórico. Agora a questão da morte do Tancredo Neves já é outro episódio. Nós ficamos durante um tempão em Brasília, fiquei emprestado para a Globo lá, acabei exercendo a função de repórter cinematográfico. A Globo alugou o Hotel Nacional, do 10º andar para baixo, eu era funcionário dela para cobrir todos aqueles eventos. Então tinha cinegrafistas de várias emissoras, da RBS do Rio Grande do Sul, da TV Anhanguera de Goiânia, nós éramos 5 ou 6, não me lembro, eu era um deles, e da TV Globo de Brasília, do Rio. Todo dia descobrimos momentos, e aquele foi um momento muito impactante também na nossa vida, como história, como cinegrafista. E como foi, qual foi a sua cobertura mais impactante aqui no jornalismo tocantinense? No jornalismo tocantinense, quando eu vim para cá em 95, montei uma produtora que chamava Imagem, fiz vários programas terceirizados aqui para as TV. Eu produzi os programas, teve programa meu mesmo, e teve o programa Universo A, que era Daniel Mariano que apresentava. Teve um programa no SBT aqui que chamava Mercado Imobiliário, ficou 2 anos no ar. Também era produção minha, o programa era até nosso mesmo. Mas eu trabalhei aqui no SBT e trabalhei na Anhanguera aqui um período, assim, contratado para fazer matéria só. Fiz uma matéria em Natividade com a Adriana Borges sobre o impacto sobre a cidade ser tombada pelo patrimônio histórico nacional. E assim, eu tive poucas experiências aqui no Tocantins, só mais jornalismo local, né? Mas as grandes experiências que eu tive foi fora daqui, antes de vir para cá. E como é que você ajudou e ajuda as novas gerações que estão entrando hoje no jornalismo? Muito boa pergunta, porque o que a gente vê hoje é que mudou. Com a tecnologia, com a evolução dos tempos, os equipamentos mudaram, eles ficaram mais compactos, eles praticamente têm tudo.
As câmeras hoje ela faz o balance sozinha, ajuste de cores, temperatura de cor. Antigamente era tudo manual. A gente tinha umas câmeras que tinha fita, UVT com fita. Eu não vim do tempo do filme, apesar de ter 40 anos, eu já entrei no tempo da fita, já foi da primeira geração das fitas, depois do filme. Então assim, mas nesse tempo era tudo manual, o branco da câmera, o ajuste, era tudo manual. Hoje tem uma facilidade grande, porém, infelizmente o mercado não acompanha ao nível de profissionalismo, eu acho, na minha opinião. Então essa é talvez até um desabafo, porque qualquer um quase, não chamando os profissionais de qualquer um de forma alguma, mas qualquer um está habilitado a filmar, a ser jornalista, sabe? Isso infelizmente para a nossa profissão e para o produto final que vai ao ar, às vezes não seja a mesma coisa. A gente está conversando com a colega aqui que a gente sonha com o que vai fazer, com a imagem, com o que vai levar para o telespectador. Uma imagem, ela vale mais do que um texto, sabe? Dependendo da imagem. Então assim, o texto e a imagem é um casamento, eles se unificam. Para trazer uma boa reportagem, depende de um bom cinegrafista, que é um bom repórter cinematográfico, e uma boa repórter. Daí você tem condição de sair para a rua e fazer um excelente trabalho. Então eu digo para essa geração nova que está formando hoje, para pôr o coração na imagem, o coração no que vai fazer, sabe? Fazer algo com o coração, porque a natureza está aí, os fatos estão aí. Existe matéria de turismo, que é matéria que você vai trabalhar com a imagem, com a fotografia. Existe matéria investigativa, que é quando você vai captar uma imagem sigilosa, uma imagem surpreendente, que você vai surpreender. Existem documentários. Aqui no Tocantins, voltando a lembrar, eu fiz uma matéria na Rede Sat, junto com uma equipe maravilhosa, foi Caminhos da Reportagem, no Jalapão, junto com o Jairo, que para mim é um grande cinegrafista aqui. Outros colegas, a Gisele Bertoldo, nós fizemos uma imagem, Caminhos do Jalapão, Caminhos da Reportagem, contando toda a história do Jalapão. Então são documentários onde você tem a oportunidade de mostrar uma excelente imagem, colheita do capim dourado. Então assim, todas as áreas hoje, o bom profissional, ele tem recurso, ele tem condição de mostrar um excelente trabalho. E o que é preciso para um cinegrafista ser bom naquilo que ele faz? A sensibilidade. Primeira coisa, se ele tem sensibilidade, se ele está no lugar certo, fazendo o que ele gosta, ele não pode estar lá um cinegrafista porque precisa do emprego. Eu tenho um trabalho, eu arrumei um trabalho, eu quero ser cinegrafista. Ou então só por dinheiro. Dinheiro não é. Todo mundo precisa de dinheiro, mas o dinheiro não é a melhor parte nessa hora. Isso é a sensibilidade, é a arte do cinegrafista, porque a cinegrafista e a fotografia é a mesma coisa. Então a fotografia é arte. O cara ser criativo, o cara ser curioso, o cara gostar de pegar o melhor ângulo, trabalhar com lente, com iluminação, você entendeu? Tudo. Se eu pego a imagem sua aqui, frontal aqui, eu pego um enquadramento de uma forma, mas dependendo do que eu vou fazer com a câmera e com a luz aqui, eu posso fazer você ficar totalmente a imagem enriquecida. Você deu um fundo vermelho desfocado, um enquadramento que cresce a pessoa, você está entendendo? Eu acho isso assim espetacular. Eu acho que você pode trabalhar com a lente, usando a sua lente, fazendo uma arte com a sua lente. O que é a imagem e a cenografia para você? A imagem e a cinegrafia? Mas a cinegrafia porque na verdade a cinegrafia é a função, quando eu aprendi a função de filmar. Porque o repórter cinematográfico é também a mesma função, porém, quando muda a categoria, o repórter é mais jornalístico, ele é mais matéria jornalística, o cinegrafista ele é mais artista. Ele vai trabalhar com a arte mesmo da imagem, ele vai trabalhar com enquadramento, vai trabalhar com iluminação, com detalhes mesmo assim, que vai chamar a atenção daquela imagem, sabe? A perspectiva de imagem, por exemplo, você pega uma corrida de ciclista, aí se você só pôr uma câmera no ombro num tripé e filmar lá, você vai ser uma corrida de ciclista. Mas você pode pegar uma câmera ali e fazer N imagens lindas, fotografia com ângulos diferentes, ali, a lente, o pneu passar quase por cima da lente, aquela impressão, aquela coisa assim, brincar com a imagem. Isso é cenografia, isso é imagem. Mas o trabalho, né, da edição, ele melhora a imagem, né? Ele coloca a imagem como perfeita na reportagem ou não? Ele é um complemento,
Não adianta o cinegrafista fazer uma boa imagem se o editor não olhar para aquela imagem, não saber escolher ela como o repórter também, o texto. Eu posso aqui fazer a melhor imagem do mundo, o repórter estiver comigo, se eu falar para ele, ó, fiz isso, mostrei para ele, se ele não der uma criação no texto para valorizar aquela imagem nem vai para às vezes, nem usa. Então assim, o cinegrafista, ele tem que entender de edição. Por que ele deve entender de edição? Eu sempre fiz edição, acompanhei na edição, porque quando eu fazia uma coisa que eu ia filmar lá, eu já imaginava a edição lá. Você entendeu? O repórter já estava comigo, mas o editor não estava. Eu falei, aqui dá para entrar, aqui dá para usar. Passagem, repórter, ângulo que ele vira de uma câmera para outra. Porque você brinca mostrando para o telespectador a criatividade do jeito que você quer mostrar aquele fato. Tem um fato sério, que você não vai mexer nele, porque você não pode gerar credibilidade. É sério, também não é mal enquadrado. Agora, tem um fato que você pode brincar com câmera. Pode brincar. Eu fiz matéria já, eu fiz uma matéria com o Alexandre Garcia, que foi a chegada da delegação da Argentina em Goiás para a Copa América. Aí o Dom Diego Maradona era o jogador mais importante do mundo na época, ele veio num jatinho particular. Nós filmamos uma matéria exclusiva com o Maradona. Eu comecei a passagem com ele mostrando a hora. Ele falou assim, são tantas horas, acaba de chegar em Goiânia o rei do futebol, Dom Diego Maradona. Aí eu abri, eu saí do relógio. Então isso é um casamento, um dia tá dando nada, ele fala assim, eu tava lá abertão, tá entendendo? Então o cinegrafista tem que conversar com o repórter, tem uma direção de produção, os dois trabalham juntos. E isso tem que finalizar lá na edição, que é a pergunta que você me falou. O editor tem que entender aquela ideia, ou então o cinegrafista tem que entender a linha do editor para passar para ele. Isso é fundamental. Alguma vez você deixou de fazer uma imagem por algum risco de vida? Por alguma coisa que estava acontecendo? Eu já tive risco de vida pra caramba na minha profissão, porque eu já voei até daquele avião que desliga o motor e depois pousa, não é asa delta, é o motoplanador. De caça eu já voei lá em Anápolis também para fazer matéria. Hoje eu não preciso mais dessas coisas, hoje tem drone, tem tudo, mas antigamente era tudo na mão, meu amigo. O que fazia era tudo, cinegrafista, já fiquei pendurado em corda, porque o Campeonato Brasileiro de Paraquedismo em Caldas Novas eu cobri. E eu ia pular no paraquedas. Como não tinha o treinamento, o comandante não permitiu. Eu já estava pronto para pular, já com os caras da produção, tudo. Aí me botaram lá numa corda, eu fiquei pendurado num aviãozão bofo daquele para pegar os caras lá fora fazendo aquelas estrelinhas. Tá entendendo? Então você fica no ar, mas eu estava seguro, eu tinha a convicção que eu estava seguro. Mas eu passei numas nuvens lá, isso é medo, meu velho, adrenalina pura. Então assim, hoje não precisa mais, hoje tem drone, tem câmera no capacete, o cara pula com câmera na roupa, com macacão, no pé, em todo lugar. Microcâmera, não tinha isso, a câmera pesava 13 quilos, marrou a câmera em mim aqui, marrou tudo, eu com suporte e eu fiquei pendurado fora do aviãozão, pulei junto com eles. Você entendeu? Então são coisas da profissão, mas a gente faz isso com prazer. Depois a gente não teria coragem de participar. Outro fato interessante que eu te digo, como que a câmera muda, eu fiz acidente, eu só moro para sangue, viu, Matheus? Às vezes quando eu vejo sangue assim, eu até branco, eu passo mal. E eu filmando, o cara já teve acidente, dizia o cara de pegar os pedaços assim das pessoas, nem quando o olho não viu fato, se eu tirar o olho eu passo mal. Então eu não tirava, gravava tudo ali porque eu estava concentrado no trabalho, a concentração, você nem percebia, como uma injeção, como uma anestesia. Você está tão vidrado no que você está fazendo, filmando, que essas coisas passam e você não percebe. Depois você fala, mas eu fiz isso? Nunca eu teria coragem, mas tenho coragem. Para encerrar, o que você diria para alguém que quer ser ou jornalista ou cinegrafista? Olha, é difícil dizer ruim, alguma coisa mal, porque como você falou no começo, como eu te falei, estou desde 94 até agora, 2004, são quase 40 anos de profissão. Hoje eu estou parado aqui, mas eu estou pronto assim, para fazer os freelances, para atender quem precisar. Porque a última TV que eu estava aqui no SBT, eu saí, fiz uma campanha e estava escrevendo no trabalho. Então eu estou parado. Parado, mas não estou locado em algum local. Mas eu te dizia o seguinte, eu estou pronto para continuar trabalhando e que eles façam uma coisa que quem gostar, porque eu acho que tem que fazer cinegrafia e jornalismo quem gosta, sabe? Não é... Eu acho que o pagamento, a remuneração, elas são consequências de um bom trabalho, são consequências. Então assim, faça com amor, porque é algo maravilhoso. Apesar que hoje tem uma facilidade muito grande, mas ainda tem muito bom profissional com equipamento, tem bons profissionais que pegam um celular e fazem uma arte com o celular. Você está entendendo? Não contra. Eu acho que essa profissão ela precisa ser
valorizado e é muito gratificante. Obrigado pela sua entrevista e eu acho que nos ajudou muito. Eu agradeço você, agradeço a toda a equipe, a professora, todo mundo que está aqui. Eu acho que vocês estão de parabéns e eu me sinto honrado por isso, sabe? Isso é um prêmio para mim também, estar participando de um momento desse. Obrigado, viu? Obrigado a você. E neste primeiro programa nós recebemos o repórter cinematográfico Orlando Coelho, que tem mais de 40 anos de profissão.